Se você é um estudante do idioma japonês ou está em busca do conhecimento em relação ao idioma japonês, você está no lugar certo. Eu sou o Jin Takahashi, idealizador do Fale Japonês, professor do idioma japonês aqui no Japão há quase 20 anos, país onde eu vivo há mais de 30 anos. E hoje eu vou falar sobre um dos sistemas de escritas do idioma japonês. O conjunto de símbolos. Eu sempre quero falar silabário, porque são os silabários, é um conjunto de símbolos, na verdade, que se chama hiragana. Nós temos, para começar, não é mesmo? Fique comigo até o final. E se você gostar do conteúdo, por gentileza, se inscreva no canal para que você possa receber mais conteúdos como este, tá bom? E ative o sininho para que você possa receber também as notificações quando eu tiver aqui no canal com algum vídeo novo, com mais informação em relação à língua, tá bom? Vou tentar ser o mais rápido possível para não ficar muito maçante. De forma geral, as aulas do idioma japonês costumam ser bastante longas, porque nós temos muitas coisas para passar. Porém, não é possível passar tudo em apenas um vídeo. Por isso é importante que você acompanhe aqui o meu trabalho, veja outros vídeos, veja outras lives, veja outras informações, para que você possa absorver o máximo possível, tá bom? Hoje eu vou falar apenas dois silabários hiragana, somente para lembrarmos, não é? Nós temos os kanjis, que são os ideogramas provenientes da China e da Coreia também, mas falaremos sobre eles em um outro momento. Nós temos o grupo de símbolos, que são os silabários, o hiragana, tá? E também nós temos o katakana, que é um outro grupo de símbolos, né, silabários, que nós também falaremos sobre ele em outro momento, tá? Sobre estes silabários. E também nós podemos considerar um dos sistemas de escritas as letras romanas, que é o Romaji, que nós utilizamos para romanizar o idioma japonês, para quem ainda não tem uma afinidade com a língua e não conhece os silabários, tá bom? O sistema de escritas da língua japonesa é um pouco complexo, né? Porque nós temos aí, como você pode ver, eu considero apenas três, que são os ideogramas, os kanji, hiragana e katakana, tá bom? O Romaji, que são as letras romanas, eu chamo de muletas, e é importante que você se livre das muletas o quanto antes, ou seja, nós temos várias muletas no idioma. Uma delas é a letra romana, onde você utiliza para aprender o idioma japonês. E isso é uma armadilha muito grande, não é? É um otoshiana, uma armadilha para os estudantes, principalmente se você é um iniciante nesses estudos. Por quê? Porque nem sempre você conseguirá ter uma pronúncia correta, ou seja, a escrita em letras romanas, às vezes, não representa o fonema em questão, ou seja, o som que, de fato, aquela palavra tem. É por isso, por exemplo, vou dar simplesmente aqui um exemplo só para vocês entenderem o que eu estou dizendo, que muitas pessoas que não conhecem o idioma falam tsunami. Tá? Vou apenas dar este exemplo. No Brasil, em qualquer outro lugar, tsunami, você tem aí, olha quantos fonemas. Tsunami. Para falar desta forma, não é? Quando, na verdade, só temos três fonemas. É tsunami. Então, por conta de não conhecer os silabários e romanizar a língua, muitas pessoas cometem erros na hora de pronunciar determinadas palavras, ou seja, o som que esta palavra supostamente teria, ela passa a não ser, né, adequada, digamos assim. E às vezes você não consegue se fazer entender para os japoneses em determinadas ocasiões. Mas, enfim, como eu disse, é muita coisa para ser dita, e se eu me alongar, nós vamos aqui varar a noite, ou o dia, ou a tarde, não sei de onde você está vendo, não é mesmo? Eu quero me concentrar para falar sobre o hiragana. O hiragana é um sistema de escritas, tá? Que foi desenvolvido pelas mulheres da corte, né, japonesa, na era feudal do Japão. O sistema que nós conhecemos hoje, ele foi padronizado na era Meiji. E as mulheres desenvolveram um sistema, um símbolo, né, um grupo, um conjunto de símbolos, que nós chamamos aí de silabários, que são 46 silabários, que elas são provenientes de alguns kanjis. Então, elas utilizaram, né, da imagem, vamos falar dessa forma, de determinado kanji, que tem, obviamente, uma semântica, um significado por si só, e a partir dali tiraram o que nós conhecemos como hiragana hoje.
tá? E elas utilizavam esse sistema de escrita para facilitar as suas escritas, uma vez até que na era feudal as mulheres tinham pouco acesso à educação, não é? Então, para aprender os ideogramas que eram provenientes da China e da Coreia na época, para alfabetizar o povo japonês, era um pouco mais difícil este acesso. E também, né, era muito mais fácil escrever desta forma. E aí, o que elas faziam? Elas escreviam contos infantis, histórias infantis, na verdade, cartas de amor, e também algumas informações, às vezes, como um código de alguma coisa da qual ela não gostaria que outras pessoas soubessem o que estava sendo escrito, por exemplo, tá? Como se fosse um código secreto, não é mesmo? Das mulheres da corte. Mas é claro que isso se estendeu depois, ao longo dos anos, e passou a ser considerado na Era Meiji, né, padronizado na Era Meiji e é utilizado na língua japonesa. Isso é o que diferencia também da escrita da China, por exemplo, porque na China nós temos apenas os kanji, né, que são os ideogramas. Eu falo os kanji, tá? Para você entender, porque nós não temos plural e singular na língua, tá? Então é errado eu falar kanjis, exceto que, claro, se eu estiver falando em português, a língua permite que eu coloque no plural e fale kanjis, porque eu estou falando em português e na língua portuguesa que eu estou utilizando para me comunicar com você neste momento, nós temos o plural e o singular, tá? Mas se eu estiver falando em japonês, não tem S, tá bom? Por isso, eu prefiro falar kanji, porque eu estou falando a palavra kanji, a palavra em japonês. Nossa, é tanta coisa, não é? Mas, enfim, eu não consigo me concentrar em apenas uma coisa só, porque eu quero passar tanta coisa para vocês, né? Porque eu acredito piamente de que um idioma, né, ele possui uma alma. Esta alma, ela é proveniente da sua cultura, da sua história, né, dos seus hábitos, né, do hábito deste povo que se comunica neste idioma em questão. No caso, a língua japonesa, que é o Nihongo, não é mesmo? Então, a partir do momento que você estuda a língua japonesa, é muito importante que você também conheça um pouco da história, conheça um pouco da cultura, conheça um porquê, né, que existe, por exemplo, o sistema de escritas, né, que nós chamamos de hiragana, não é mesmo? A partir daí, você consegue entender melhor o porquê que ele existe na língua e também o seu uso de forma geral. Mas, enfim, hoje nós não vamos falar sobre o uso do hiragana, porque a aula não é para isso, mas sim eu quero apresentar para você os 46 silabários deste sistema de escrita, tá bom? Vamos lá. Eu vou colocar aqui para você desta forma. Hi, ga, ga, na, ok? A leitura é hi, ga, na. Nós escrevemos com H, né? Este ri. Você vai entender isso à medida que eu for colocando aqui na lousa para você. Eu vou tentar fazer de uma forma bastante simples, concisa, direta e objetiva, para que você também não perca o seu tempo e possa sair daqui com conteúdo relevante, interessante para os seus estudos, tá bom? Espero que você se apaixone por isso, né? E quebre aí este tabu de uma vez por todas de que é difícil aprender o hiragana. Porque não é. Basta você querer, tá bom? Muito bem. Eu vou fazer da forma com que eu acredito que seja interessante para você visualizar. Eu vou ter aqui A, K, Sa. Vamos fazer diferente, porque talvez não caiba tudo, porque eu quero colocar a letra romana também, as muletas para você nesse momento, para que você possa acompanhar o raciocínio. Então vamos lá. Vou colocar os primeiros 5 grupos, tá? A, K, Sa, Ta, Na. Pronto, para não ficar muito poluído. Depois nós fazemos os outros 5 grupos, tá? Então temos aqui Akasatana. De forma geral, né, nós falamos Akasatana Hamayarawa. Que é legal aprender dessa forma, porque você entende a sequência que está disponibilizado, todos os símbolos, né, os silabários, dentro deste conjunto, deste grupo de silabários que formam aí 46 ao total. Tá bom? Vamos lá. A, I, U, E,
O. Olha que lindo, né? A, I, U, E, O. Este E aqui, tá? Eu costumo fazer dessa forma, mas também você verá assim, por exemplo, tá? Depende muito da pessoa. É muito importante que você entenda que uma letra, né, quando ela é cursiva, ou seja, escrita aí à mão livre, como nós escrevemos, até mesmo no português, né? Cada um tem aí a sua forma de escrever, a sua maneira, que para ele é mais simples, mais fácil de escrever, por exemplo, e se torna aí como que uma marca da pessoa, a sua escrita, não é mesmo? Então, muito provavelmente você verá também os japoneses escrevendo de várias formas, assim como eu. Quando eu tento aqui, né, quando eu venho aqui explicar para vocês na lousa, para você que está estudando, eu procuro fazer no seu formato mais próximo de algo feito mecanicamente, né? Num computador, por exemplo, num teclado, que aí você vai ter tudo bonitinho, redondinho, tudo certinho. Quando a gente escreve, de fato, não é bem assim que acontece. Mas, neste momento, para você entender, tá? Nós não vamos falar da sequência de escrita neste momento, porque é muita coisa, eu só quero apresentar os silabários. Mas, somente para simplificar rapidinho, de forma geral, nós vamos fazer os traços obedecendo esta regra da esquerda para a direita, de cima para baixo, como fazendo aí um crucifixo. Olha que simples. Traços, observe. A esquerda para a direita, depois de cima para baixo, não é mesmo? E assim por diante. Se você tem um I, por exemplo, que não tem nenhum traço da esquerda para a direita, você vai começar de cima para baixo, obviamente, tá? Mas é isso. Essa é uma regrinha básica que pode te ajudar aí, se você estivesse perguntando, mas qual é a sequência de escrita? Por onde eu começo? Por onde eu termino? Não é? Lembre-se, nem mesmo os japoneses, eles seguem a risca. É claro que os silabários é muito mais simples, a gente consegue seguir a risca, porque desde criança se estuda na escola, né, no processo de alfabetização, e eles vão, têm isso já, né, minitsuke teimasu, ou seja, ele já tem internalizado esta forma de escrita, então é muito mais automático. Né? Mas quando a gente fala de kanji, por exemplo, nem sempre eles vão seguir o kakijun, que seria a sequência de escrita, né? E nem por isso estará errado, tá bom? Mas vamos lá. A, I, U, E, O. Depois nós fazemos aí o som certinho, tá? Ka, ki, ku, que, ko. Sa, shi, su, se, so. Coube. Tá, ti, tsu, te, to, na, ni, nu, ne, no. Nossa, ficou meio torto, mas tudo bem. Poderia ser mais redondinho. Eu vou colocar aqui as letras romanas para vocês, que são aí as muletas, tá? Aqui do ladinho, vamos lá. A. Acho que cabe mais no meio. A, I, U, E, O. Nossa, eu coloquei 2 pontinhos aqui, não tem, tá? Me desculpe, porque eu... aqui tem. Aqui é G, porque eu tenho tem, e aqui é K, sem o tem que eu coloquei agora, né? Mas tá errado, tá? Vamos lá. K, ki, ku, que, ko. Sa, shi, escreve C-H-I, S-H-I, su, se e so. Aqui é ta, ti, S-C-H-I, tsu, T-S-U, que eu acabei de falar agora, não é mesmo? Tsunami. É este silabário, tá? Te e to. E nós temos na, ni, nu, ne, no. Pronto. Aqui nós teremos, então, os 5 primeiros, cinco primeiros grupos, ou 5 primeiras famílias, vamos falar dessa forma, né? Dos silabários que compõem aí depois, né, o restante, os 46. Então, aqui são os 5 primeiros. A kasatana, vamos lá. A, I,
U, E, O. Preste atenção que não é E e nem é O. Não tem esse acento, tá? Não tem essa tônica. É fechado. K, Ki, K, Que, Ko. Perfeito? Também não tem tônica. É fechado. K, Ko, Que. Não vai falar quer, có. Não existe, tá? Vamos lá. Sa, Shi, Se, Se, So. Ta, Ti, Tu, Te, To. Tente fazer este daqui comigo. Vamos lá. Tsu, tsu. É muito importante que você entenda isso, porque nós estamos falando de fonema, ou seja, do som que a língua representa. Nós vamos utilizar os silabários para escrevermos a leitura de kanjis, na verdade, não é? Durante o processo de aprendizagem. Então, quando eu escrevo um kanji, eu quero que você entenda a sua leitura, ou seja, o som que aquele kanji representa, que ele tem, eu vou escrever o furigana, ou yomigana, por exemplo, ou ruby, por exemplo. Tem formas diferentes de falar a mesma coisa, que é quando eu escrevo em cima do kanji a sua leitura utilizando deste silabário hiragana, tá bom? E aí você terá tsu, e nós vamos ter em uma infinidade de palavras e também verbos, por que não? Para que você possa pronunciar corretamente, tá? Então faça comigo. Tsu, tsu, ok? Perceba que é um som apenas um fonema, não é tsu, tá bom? Bora lá. Teito, já fizemos, vamos lá. Na, ni, nu, ne, no. Eu costumo dizer, né, que nu e ne tem rabinho, por quê? Nós temos aí a palavra, um vocabulário que é inu, que significa cachorro, e cachorro tem rabo, pelo menos a maioria, não é mesmo? E neko, que é gato. E aí, gato também tem rabo, então tem rabinho aí no nu e no ne. Mas isso é somente para que você possa aí ter esta parte lúdica e consiga se lembrar, né, desses dois silabários em questão que tem rabinho. Mas, enfim, acredito que aqui ficou claro para você, tá? E eu vou passar agora. Aqui nós temos, olha, 5, 10, 15, 20, 25 silabários. Lembrem-se de que eu disse que nós temos 46, então falta aí um pouquinho. Sou péssimo em fazer conta, mas aí faça as contas você verá quantos faltam. Depois a gente conta juntos, tá bom? Eu vou apagar, dá tempo de você printar isso, tá? Hora de você printar, olha. E ter aí deixa eu ver se eu não coloquei nenhum tem a mais. Isso daqui, na verdade, só para você entender, vou fazer logo rapidinho. Quando eu coloco o tem aqui, olha, eu tenho ga, gi, gu, ge e go. Ele vira um outro silabário, ou seja, ele vira ele tem um outro fonema, ou seja, um outro som, tá? Nós chamamos isso de dakuten. Dakuten. É uma acentuação aí, vamos falar dessa forma, para você entender, que vai transformar o kakikukeko em gagigugego, tá? O sa vai virar za, o shi vai virar di, o su vai virar z, o se vai virar z e o so vai virar zo. Olha que legal, não é mesmo? E aí aqui no tá, o tá vai virar da, o ti vai virar di também, ele terá a mesma pronúncia que este aqui, logo eu falo sobre esse. O tu vai virar z, z. Olha que legal. É como se nós tivéssemos aqui o som de D, D, Z, U. Z. No teclado do computador, se você quiser ter um tsu com tem, basta digitar D, Z, U e você terá, tá? Como Mazda, por exemplo, o pessoal chama de Matsuda, não sei, né? Que é aquela marca de carro, é Mazda. Ela é com tsu com tem, tá? O T vai virar D e o To vai virar Do. A partir do momento que eu coloco aí o Dakuten, que é esse tem que a gente chama tem, tá bom? Mas, enfim, eu disse que ia falar sobre o Di, né? Isso daqui é um pouco mais complexo. Nós teríamos que trabalhar um pouquinho mais a questão de conhecimento em relação aos próprios kanjis, porque isso vai depender do kanji em que está esta leitura, vamos dizer assim, tá? Como, por exemplo, Hanaji.
Hanaji, tá? Nós vamos escrever com esse di aqui, mas tem a ver por quê? Porque o di do hanaji, tá? É escrito com ti, ti. Vou só colocar aqui rapidão. Olha, eu falei para vocês que não dá para ser muito rápido, né? Chi, que significa sangue. Então eu escrevo hana, que é nariz, com o kanji de sangue, ou seja, uma hemorragia nasal, ou sangramento nasal, por conta deste kanji de sangue que é escrito como chi. Quando eu tenho a fala hanaji, eu estou colocando, então, um tentem ali neste kanji de sangue que tem a leitura ali, né, de chi. Entendeu? Então, ele não será este di, será este aqui. Mas isso vai, obviamente, depender de um pouquinho mais de estudos para que você possa alcançar este conhecimento, tá? E saber a diferença de usos. Só para que neste momento você já tenha assim um insight, falar, então é por isso. Sim, é por isso. Vamos lá. Vamos fazer os outros? Bora fazer os outros, porque nós temos um pouco mais. Nós temos mais 5 famílias, ou seja, 5 grupos de símbolos, né? Que são aí os silabários, para que você possa completar os 46 silabários do hiragana no idioma japonês. É muito importante que você aprenda logo de início, para que você possa se livrar de uma das muletas, que são as letras romanas, tá bom? Muito importante que você faça isso, porque é um otoshiana, não é mesmo? Ou seja, uma armadilha muito grande para uma grande maioria dos estudantes do idioma japonês que estão aí no início dos seus estudos, que estudam com as letras romanas. Você vai demorar um pouquinho mais para encontrar aí, né, uma pronúncia bacana da língua, uma fluência bacana da língua, se você se prender a estudar a língua através das letras romanas, ou com as letras romanas, tá bom? Muito bem. Nós fizemos a kasatana, nós temos agora ha, ma, ya, ra, wa. Hamayara, wa. Vou deixar um pouquinho mais distante para eu poder escrever a letra romana, tá? Desculpa. Hamaya, ra, wa. Ok? Ha, hi. Ai, escorregou. Vou fazer de novo. Ha, hi, hu, he, ho, ma, mi, mu, me, e, mo. Ma, mi, mu, me, mo, ya, yu, yo, ra, ri, ru, re, ro, wa, wo e Muito bem. Vou colocar aqui em Romaji, ha, hi, hu. Perdão, esse daqui é escrito com F, tá? Já já eu explico. Ha, hi, hu, he, ho, ma, mi, mu, me, mo, ya, yu, yo, ra, ri, ru, re, ro, wa, wo e Vamos lá. Ha, hi, hu, he, ho. Perceba que este aqui eu digo hu, não é ru e nem fu, é hu. É como se fosse um hu, só
prado, sabe? Ele tem este som específico. É o único silabário de todo esse sistema de escrita que nós escrevemos com F ao escrevermos em letras romanas, ao romanizarmos os silabários, tá? Porque ele tem este som específico, tá? Por isso que a gente fala futon, por exemplo, futon, taihu, por exemplo. Futon é, enfim, o colchonete, na verdade, o colchão japonês. Taihu são os tufões, por exemplo. Tofu, que é o queijo de soja, por exemplo, é fu, não é fu, como se fosse F, tá bom? E nem ru. Ele é um meio termo entre os dois. Isso são os fonemas. É muito legal, porque aí a gente entra na questão de fonética e tudo mais, mas é só para você entender neste momento o som que ele representa. Ma, mi, me, me, mo. Ya, yu, yo. Ra, ri, ru, re, ro. Wa. Ah, coloquei o. Wa. Presta atenção, Jim. Wa, wo, Então, preste atenção que aqui, este silabário, ele não será utilizado para escrevermos vocabulários com ele, tá bom? E nem mesmo para escrevermos, por exemplo, sufixos, que são quando a gente faz a conjugação de verbos, né? Utilizando o hiragana para fazer a conjugação. Lembrando que todo verbo da língua japonesa ele possui um ideograma, ou seja, um kanji, e a sua flexão verbal ela se dará com um sufixo, ou seja, com o hiragana sendo utilizado para fazer isso, tá? Por exemplo, vou fazer uma coisa rápida. Miru, vamos fazer o verbo miru. Miru é ver, tá? Aqui eu teria aí o ru, miru, né? Aqui eu tenho ele como um sufixo, tá bom? Ele vem depois do meu kanji. Se eu quero conjugar mi, mas, eu estou conjugando na forma mas, que é ver. Ou seja, vejo ou verei, por exemplo. Lembrando que em Nihongo nós não temos um verbo, uma conjugação verbal específica para o tempo futuro. De forma geral, né, nós temos a forma mas no presente afirmativo, que também serve para o futuro, dependendo do contexto. Mas, enfim, essa não é a aula de hoje. Só para você entender que isso daqui é o que eu falo, que é o quê? O sufixo que nós utilizamos do hiragana para fazer isso na conjugação verbal. Veja como é muito importante você entender o uso do hiragana. Eu disse que não falaria sobre isso, mas eu não me contenho, não é mesmo? Bora lá. O O, ele não será utilizado para escrevermos palavras e tampouco para fazermos aí o uso dele para conjugação verbal ou qualquer outra coisa. Ele é única e exclusivamente utilizado como uma partícula dentro da língua. Vou falar agora, eu sei que vai ficar assim, putz, e agora o que eu faço com essa informação? Jim, não entendi nada. Não precisa entender nesse momento. Em algum momento, você vai ver, né, um outro vídeo meu explicando sobre isso, e aí você vai entender do que eu estou falando. Neste momento, só para você entender o que eu quero dizer, que fique aí na sua mente, em algum lugar, né, guardada essa informação, que este silabário, o, ele é utilizado para identificarmos um objeto direto de uma oração formada por um verbo transitivo direto. Meu Deus, e agora, não é? É muito simples, gente. Um verbo transitivo direto, tá? Em Nihongo nós falamos tadoshi, ou um verbo transitivo que seja, tá? E aí é o quê? Quando eu como, quando eu vejo, quando eu compro, quando eu, enfim, faço alguma coisa, que este objeto sofre a ação do meu verbo, da minha ação, eu como alguma coisa, por exemplo, como carne, bebo café, não é? Assisto a TV, eu assisto a um filme, eu compro um carro, né? Tudo isso é uma ação realizada por mim. Esta ação, de forma geral, ele se trata de um verbo transitivo direto, que, por sua vez, possui aí um objeto direto, ou seja, que sofreu a ação de ser comido, de ser bebido, de ser comprado, de ser visto. Né? Então, quando eu digo eu como carne, niku wo tabemasu. Olha, a partícula o indicando o quê? O meu objeto direto, quem está sofrendo a ação de ser comido por mim, a carne, não é?
Então, se eu digo, por exemplo, biru o nomimasu, eu bebo cerveja. Então, a cerveja é o meu objeto direto, identificada na minha oração pela minha partícula o. Fácil, não é? Olha, kuruma o kaimasu, compro um carro. O que eu compro? O carro. Sempre pergunte para o seu o quê? O que você come, o que você vê, o que você compra, o que você, enfim, não é? Quem está sofrendo ação do seu verbo, daquilo que você está fazendo? É isso que está sofrendo ação, é o seu objeto direto, e ele virá com a partícula o. É gramaticalmente, na verdade, uma explicação gramatical para você entender neste momento, mas para que você entenda o uso deste silabário específico. Ele não estará presente em vocabulários, tá? E este daqui, lembre-se, foneticamente dizendo, tá? O som dele é próximo ao do M, porque nós temos um encontro silábico, ó. Ele não tem o mesmo som que nós temos, né? Para o N, por exemplo, ou até mesmo o mesmo uso que nós temos para o N da língua portuguesa. Nós não temos palavras em Nihongo que terminam com M, tá? Não temos. Vai terminar sempre com N. N. Se eu escrever em letras romanas, tá? Porque aqui, neste caso, nós estamos falando do silabário. Então, terminará com este silabário aqui. Perfeito? Eu acho que ficou claro, não é? Uma vez que eu falei para vocês do Dakuten, né, que é o Tenten, nós também teremos aqui no Hahihuheho, ele vai se transformar em Ba, Bi, Bu, Be, Bo. Babi, Bu, Be, Bo. Pronto. Os outros não colocamos o Dakuten, que é o Tenten. Outra coisa que nós podemos fazer, tá? É usar, já vou explicar para vocês aqui, que a gente já aproveita, já quebra todos os ovos para fazer esse omelete delicioso, não é mesmo? De degustação aqui, com queijo e tudo, para você poder entender melhor. Aqui nós temos também a possibilidade de colocarmos o Handakuten, que é essa bolinha, o maru. A partir do momento que eu coloco o Handakuten, que é esta acentuação, vamos falar assim para você entender melhor, eu tenho a pronúncia de pá, pi, pu, pe, po. E lembre-se, os únicos silabários de todo o sistema de escritas de hiragana que levam, que possuem, né, a possibilidade do uso do Handakuten, que são essas bolinhas, são esses 5. Papi, pu, pe, po. Ok? Porque nós não teremos ele em qualquer outro silabário desse sistema de escrita. Apenas Ha-hi-hu-he-ho é possível colocarmos o Tenten, que é o Dakuten, e a bolinha, que é o Han-Dakuten. E aí nós teremos Ha-hi-hu-he-ho, Babi-bu-be-bo e Papi-pu-pe-po. Somente com estes 5 nós teremos todas essas 15, né? Esses 15 sons, esses 15 fonemas na língua. E é muito importante você entender isso, tá bom? É claro que, olha aí, nós vamos contar agora, temos 10, 15... 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Aí nós tínhamos lá 25, não é? Somando 46 silabários, para que você possa ter aí todos os silabários do sistema de escrita hiragana, que é o propósito deste vídeo de hoje para você, tá bom? Espero que você tenha gostado. É claro que nós poderíamos ter aí os ditongos, por exemplo, utilizando o ya e o yo, que aí vem mia, miu, mio, pia, piu, pio, por exemplo, kya, kyu, kyo, né? Que aí eles ficam pequenininhos. Vou dar só um exemplo rápido aqui, vou colocar aqui no meio. Vamos aí, sei lá, eu falei mil agora, mil. Vamos usar o mi. Mia, miu, mio. Vamos lá, vamos usar esses daqui que está do lado, tá? Eu colocaria o ma e o ya pequeno. Pronto. Eu colocaria o mi e o yu pequeno. E, ai, perdão. Oh, Jesus amado. Olha eu também confundindo aqui de novo. É mi, tá? Mi, ya pequeno, mi, yu pequeno, mi, yo pequeno. Pronto. E aí nós teremos o mia, miu, mio. Como eu falei mia, né? Tem um som de A, já pensei que era o ma. Acontece. Mas enfim, é isso. E teremos vários outros aí ditongos, né? Que são possíveis também de serem feitos com o ya e o yo pequenininho. Perfeito? Lembrando que aquele t
que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? Que era um do ta, ti, tsi, te, to. Ele também é utilizado pequeno, tá? Pequenininho, que aí ele vai ter como se fosse um breve soluço, né? Para você fazer uma entonação, ter uma entonação maior no silabário, digamos assim, né? Que compõe aquela palavra, como kissaten, 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 kissaten. Ai, Jesus! Bora lá, só para você entender se você estivesse perguntando nesse momento e você vai sair daqui sem essa dúvida, tá? Por exemplo, temos lá, vou escrever em hiragana agora que você já sabe. Kisaten, kisaten. Tá? Se eu romanizar isso, eu vou escrever assim, olha. Ki, 2 S's, saten, kisaten. E aí é como se este pequeno tsu que eu coloquei aqui, ele estivesse aqui sendo representado por este S ao romanizar essa língua. E nós temos aí como se fosse, tá? Vou falar agora uma coisa em português que não tem a ver com a língua japonesa, né? Se você entende, um encontro consonantal, né? Porque nós temos 2 consoantes e aí você tem aqui, mas não tem nada a ver, tá? Só para você entender. Que aí você terá a repetição desta consoante que tem o silabário seguinte, né? No caso, sa, ksaten, ksaten, e que significa cafeteria, tá bom? E aí, é importante você entender isso, e eu vou deixar aqui. Vocês printaram? Print. Tan, 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 tan. Pronto. Tempinho para você printar. É importante você entender isso pelo seguinte. Deixa eu ver se eu não escrevi nada errado, gente. Às vezes eu vejo só depois, que nem eu coloquei aqui o O quando era o A, na verdade. Mas, enfim, acho que está tudo ok. Por que eu digo que é importante que você entenda isso? Porque muitas pessoas se perguntam, mas eu não sei usar o tchai tsu, ou seja, o tsu pequeno. Você vai aprender isso com o tempo. Tempo. A palavra em questão, que nem ksaten, ela foi criada assim. Tá? Não existe uma regra específica para saber se tem ou se não tem um pequeno tsu. Tá? É como você me perguntar por que vassoura é escrito com 2 S e palhaço é escrito com C cedilha e os dois têm o mesmo som, o mesmo fonema. Os dois é so, vassoura, palhaço. É so e so, só que um é com 2 S e outro é com C cedilha. A língua foi criada assim, a palavra em questão foi criada dessa maneira, assim como a língua japonesa também tem as suas nuances, as suas peculiaridades, que também determinadas palavras foram criadas assim e cabe a nós apenas decorá-las dessa forma, tá bom? E aprender que elas são assim, ponto. Não tem que buscar aí pelo em ovo, tá? Você precisa simplificar o máximo possível o seu aprendizado. Utilize de tangocado, que são esses cartõezinhos aqui, ó, tá? Para colocar vocabulários e fazer memorização de vocabulários, como se fosse um Anki, né? Aquele sistema de repetição espaçada. Coloque os vocabulários aqui que você não sabe, o seu significado atrás, e aí você leva no bolso em todo lugar, dá uma olhadinha, vai decorando o vocabulário até você masterizar, até você internalizar isso. Minitsukeru made renshu shite kudasai, ou seja, treine até que você internalize essa informação e passe a ser sua. É isso que eu quero que você faça, né? Que você domine a língua de alguma forma. Bom, deixa eu só fazer um adendo aqui em relação às letras romanas, porque talvez você esteja se perguntando, no caso, por exemplo, de determinada palavra, porque determinado silabário, por que ele é escrito assim, né? Como chi ou ti, por exemplo, que o chi é SHI, o ti é CHI, por que não é TI, por exemplo, não é? Já passou, né? Não está aqui, mas enfim. Porque esse sistema de escritas, né? Romanizado, né, para romanizar a língua japonesa, ele foi, nós chamamos de Rebonshiki, tá? Sistema Rebon. Ele foi idealizado, criado, desenvolvido pelo reverendo James Curtis Hepburn. Bonito nome, né? Por conta disso, pelo sobrenome Hepburn, nós temos o Rebon, é assim que se escreve o nome dele, né? O sobrenome desse reverendo, né? Em katakana, que é o que nós veremos em um outro vídeo. Por que ele criou esse sistema de escritas para romanizar a língua japonesa? Para ensinar a língua japonesa para falantes da língua inglesa.
Então, quando ele criou um dicionário, digamos assim, da língua japonesa e procurou romanizar a língua, para quem ainda não tem o conhecimento, né, de kanji, enfim, de silabários e tudo mais, e precisava escrever o japonês, a língua japonesa em letras romanas, ele desenvolveu um sistema, e esse sistema hoje é o que nós utilizamos. Havia um outro sistema com Nenshiki, que não é o caso agora, mesmo porque nós não utilizamos mais. Então, o sistema de escrita romanizado que eu utilizo para explicar nas minhas aulas é o sistema Rebon, que é o mais atual. Enfim, ponto. Não vamos estender muito o assunto, porque vai ficar gigante. Mas, na era feudal, por exemplo, as mulheres, principalmente as mulheres, né, na era feudal, não, perdão, depois da Segunda Guerra Mundial, começaram a aprender muito inglês. Por quê? Porque elas queriam um diferencial no mercado de trabalho. E, obviamente, nós sabemos que depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos teve uma grande influência para que o Japão se recuperasse, se reconstruísse, se reerguesse novamente, economicamente dizendo. Então, elas perceberam no mercado de trabalho que quem soubesse falar inglês teriam uma visibilidade maior e mais oportunidades. E aí também foi utilizado do sistema Rebon, até mesmo para que elas pudessem aprender o inglês. Então, tudo isso faz parte da história, na verdade, e explica o porquê que nós temos determinado sistema de escrita na língua japonesa. E é por isso que eu costumo dizer que a letra romana ela não é um sistema de escrita propriamente japonês, e sim uma forma de romanizarmos a língua japonesa para quem ainda não domina a língua e quer estudar de alguma forma. Mas lembre-se sempre, isso é um otoshiana, é uma armadilha, porque nem sempre você conseguirá produzir, digamos assim, todo o fonema, todo o som que a língua reproduz, né, que a língua tem, né, através do Romaji, que são as letras romanas. Por isso, quanto antes aprenda o hiragana, por favor, faça isso por você. Tá? Se você quer chegar a algum lugar nos seus estudos da língua japonesa, é a primeira coisa que você tem que fazer, abandonar isso, abandonar esta muleta, que é as letras romanas. Por isso que eu estou fazendo essa aula aqui. Espero que você tenha gostado. Ficou enorme a aula, não é mesmo? Eu queria fazer em 30 minutos, não consegui, porque eu não me contenho. Sempre quero passar para vocês, porque isso faz parte da minha metodologia de ensino, trazer para você conhecimentos não somente da escrita, mas também da cultura, da história, do porquê das coisas, para que o estudo realmente seja relevante, seja um estudo que tenha um significado para você e, acima de tudo, que tenha alma, que tenha cultura, que tenha, né, este poder que a língua tem, e ele só terá, de fato, se você dominar e entender o porquê das coisas. É isso, é assim que eu gosto de ensinar. Então, se você gostou da aula, compartilhe, inscreva-se no canal, esteja aqui presente sempre. Tem milhões de vídeos aí para você assistir. Faça isso e aproveite o máximo possível. A gente se vê na próxima aula, tá legal? Vou ensinar para vocês o katakana também, prometo. Até lá. Já, né?